Parágrafo 61. A espiritualidade original destas ordens estava profundamente enraizada na contemplação da cruz. Cristo é, por excelência, o Redentor dos cativos e a Igreja, seu corpo, prolonga esse mistério no tempo. Os religiosos não viam no resgate uma ação política ou econômica, mas um ato quase litúrgico, a oferenda sacramental de si mesmos. Muitos entregaram seus próprios corpos para substituir prisioneiros, cumprindo literalmente o mandamento. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. A tradição dessas ordens não cessou. Pelo contrário, inspirou novas formas de ação diante das escravidões modernas. O tráfico de pessoas, o trabalho forçado, a exploração sexual, as diversas formas de dependência. A caridade cristã, quando encarnada, torna-se libertadora. E a missão da Igreja, quando fiel ao seu Senhor, é sempre proclamar a libertação. Ainda em nossos dias, nos quais milhões de pessoas, crianças, homens, mulheres de todas as idades, são privados de liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes à da escravatura, essa herança é continuada por essas ordens e por outras instituições e congregações que atuam nas periferias urbanas, zonas de conflito, corredores de imigração. Quando a Igreja se inclina para quebrar as novas correntes que prendem os pobres, ela torna-se sinal da Páscoa. Parágrafo 62. Não se pode concluir essa reflexão sobre os privados de liberdade sem fazer menção aos encarcerados nos diversos centros penitenciários e de detenção. A esse respeito, recordam-se as palavras do Papa que o Papa Francisco dirigiu a um grupo deles. Para mim, entrar em uma penitenciária é sempre um momento importante, porque o presídio é um lugar de grande humanidade, de uma humanidade provada, às vezes exausta pelas dificuldades, sentimentos de culpa, julgamentos, incompreensões, sofrimento, mas ao mesmo tempo repleta de força, de desejo de perdão, de vontade de redenção. Esta vontade, que entre outras foi assumida também pelas ordens redentoras como um serviço preferencial à Igreja, como proclamava São Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade não é apenas interior, ela manifesta-se na história como amor que cuida e liberta de todas as amarras. Testemunhas da pobreza evangélica. Parágrafo 63. No século XIII, diante do crescimento das cidades, da concentração de riqueza e do surgimento de novas formas de pobreza, o Espírito Santo suscitou na Igreja um novo tipo de consagração, as ordens mendicantes. Ao contrário do modelo monástico estável, os mendicantes adotaram uma vida itinerante, sem propriedade pessoal ou comunitária, inteiramente confiados à providência. Não apenas serviam os pobres, tornavam-se pobres com eles. Encaravam a cidade como novo deserto e os marginalizados como novos mestres espirituais. Essas ordens, como os franciscanos, os dominicanos, os agostinianos e os carmelitas, apresentaram uma revolução evangélica, na qual o estilo de vida simples e pobre se converte em sinal profético para a missão, revivendo a experiência da primeira comunidade cristã. O testemunho dos mendicantes desafiava tanto a opulência clerical
quanto à frieza da sociedade urbana. Parágrafo 64. São Francisco de Assis tornou-se o ícone dessa primavera espiritual. Tomando por esposa a pobreza, quis imitar o que Cristo pobre, nu e crucificado. Em sua regra, pede aos irmãos que não tenham propriedade sobre coisa alguma, nem sobre casa, nenhum lugar, nenhuma outra coisa qualquer, mas, como peregrinos e viandantes que neste mundo se servem ao Senhor em pobreza e humildade, peçam esmolas com confiança. Disso não se deve envergonhar, porque o Senhor se fez pobre por nós neste mundo. A sua vida foi um contínuo despojamento, do palácio ao leproso, da eloquência ao silêncio, da posse ao dom total. Francisco não fundou um serviço social, mas uma fraternidade evangélica. Entre os pobres, via irmãos e imagens vivas do Senhor. A sua missão era estar com eles, por uma solidariedade que superava as distâncias, por um amor compassivo. A sua pobreza era relacional, levava-o a fazer-se próximo, igual, na verdade, menor. A sua santidade brotava da convicção de que só se recebe verdadeiramente a Cristo na entrega generosa de si mesmo aos irmãos. Parágrafo 65. Santa Clara de Assis, inspirada por Francisco, fundou a Ordem das Damas Pobres, depois chamadas Clarissas. A sua luta espiritual consistiu em manter fielmente o ideal da pobreza radical. Recusou privilégios pontifícios que poderiam proporcionar segurança material ao seu mosteiro e, com firmeza, obteve do Papa Gregório IX o chamado Privilegium Paupertatis, garantindo o direito de viver sem a posse de qualquer bem material. Essa opção expressava a confiança total em Deus e a consciência de que a pobreza voluntária era forma de liberdade e profecia. Clara ensinava às suas irmãs que Cristo era sua única herança e que nada devia obscurecer a comunhão com Ele. A sua vida orante e escondida foi um grito contra o mundanismo e uma defesa silenciosa dos pobres e esquecidos. Parágrafo 66. São Domingos de Gusmão, contemporâneo de Francisco, fundou a Ordem dos Pregadores com outro carisma, mas a mesma radicalidade. Desejava anunciar o Evangelho com a autoridade que brota de uma vida pobre, convencido de que a verdade precisa de testemunhas coerentes. O exemplo da pobreza de vida acompanhava a palavra pregada. Livres do peso dos bens terrenos, os frades dominicanos podiam dedicar-se melhor à sua obra principal, ou seja, à pregação. Dirigiam-se às cidades, sobretudo aquelas universitárias, para ensinar a verdade de Deus. Ao dependerem dos outros, demonstravam que a fé não se impõe, mas se oferece. E, ao viverem entre os pobres, aprendiam a verdade do Evangelho de baixo, como discípulos do Cristo humilhado. Conteúdo. Inaciano.